Mas, pessoal, acho que está dando a hora já. Vamos sem mais delongas, né? O momento que todos esperavam aqui no nosso Instagram. O pessoal tá ligado aí. A gente está numa série de lives super legais. Para quem não acompanhou as outras lives, é só procurar pelo IGTV aqui no Instagram ou acessar o nosso canal do YouTube. A gente falou no início dessa série com a Thelma Pantano, que é uma especialista em neurociência e falou muito sobre como está a mente, né, nesse momento de pandemia. A gente fez uma live com o professor Doug Alvoroçado, que foi fantástica também, falando, né, sobre os desafios para os professores nesse momento. A gente também vai ter um papo com o Guilherme Junqueira sobre transformação digital, né, sobre esse desafio tecnológico que a gente está vivendo agora, nesse momento, e como a gente pode se adaptar, né, e usar essas tecnologias ao nosso favor. E hoje temos aqui a nossa querida Priscila, né? A Priscila estava ligada na nossa última live também, fazendo perguntas, já Foi participando, foi ótimo. muito legal. E hoje aqui temos Priscila Resinente, é isso? Priscila Resinente, Isso, certinho, Priscila né? Resinente. E agora, de novo, né, para manter aquela tradição, eu vou ler aquele longo currículo bonito dos participantes que entram aqui conosco. E a Priscila, ela é graduada em Ciências Biológicas pelo FRJ, ela tem especialização em Educação Básica pela UERJ e mestrado em Educação pela PUC-Rio. E ela também é doutora em Ciências Humanas e Educação pela PUC-Rio. Atualmente, ela está fazendo pós-doutorado, né, no PMAT, na UFRJ, investigando esse tema da avaliação. E ela atua dando aulas no ensino fundamental, no ensino médio da rede privada, e é gerente de fomento à pesquisa e avaliação externa na rede pública municipal. Caramba, hein? Vou tomar aquela água de novo para molhar. Imagina. Priscila, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com você hoje, conversando. E vai ser muito legal, né? Hoje a nossa proposta é falar um pouco sobre avaliação no século XXI, né? E quando a gente começa a pensar na avaliação no século XXI, fico pensando, né, como é que a gente começa esse assunto com o pessoal? Então, vou te deixar bem confortável para começar um pouquinho introduzindo esse tema, mas que eu acho que não fica de fora pensar, né, quando a gente pensa na avaliação do século XXI, qual que é o sujeito do século XXI, né? Que cidadão é esse, né? Então, acho que seria interessante ouvir, né, um pouquinho aí essa sua introdução para todo mundo ficar por dentro desse tema. Sem dúvida. Eu agradeço novamente o convite, né? É uma honra falar com vocês e falar sobre avaliação, que eu simplesmente sou apaixonada, né? Sobre os potenciais de um bom uso da avaliação. Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, é por que não chamar essa conversa, né, essa live de avaliação para o ensino remoto? Porque eu acho que a proposta aqui é para a vida, não é só durante o ensino remoto, né? As questões que a gente vai colocar sobre avaliação, elas já poderiam estar acontecendo antes mesmo dessa situação de pandemia e devem permanecer, devem perpetuar. A gente tem que se preocupar com o sujeito e sua formação integral, não apenas por conta desse contexto, né? Então, por isso eu já queria justificar o título da avaliação, né? Uma avaliação realmente voltada para o século XXI, para esse novo sujeito do século XXI, que tem toda essa perspectiva socioemocional sendo valorizada. Ela nunca deixou de existir na nossa essência humana. Cabe também reforçar isso, né? Faz parte do ser humano a dimensão socioemocional, não só a cognitiva, né? Então, por isso, não só no ensino remoto é importante valorizar essa dimensão. E quando a gente fala sobre avaliação, faz algumas palestras, alguns encontros com professores, a gente sempre pergunta, né? O que representa avaliação? O que significa avaliação? E muitas vezes vem a resposta, avaliação como diagnóstico. E aí eu trago uma pergunta, reflexão. Se é um olhar de diagnóstico, por que às vezes a gente só avalia no final de uma etapa? Se ela é um diagnóstico, ela deveria ser feita no início, no meio e no fim. A avaliação, ela tem esse potencial de elucidar um caminho, de apontar caminhos para a gente poder corrigir, fazer intervenção pedagógica de qualidade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Se a avaliação é diagnóstico, ela tem que ser utilizada frequentemente, não só no término de etapas, né? E a avaliação, ela tem esse potencial de nos orientar. E é muito engraçado também, porque às vezes quando a gente fala de avaliação, o professor se preocupa muito com os instrumentos, mas qual é a melhor maneira de avaliar meu aluno, né? É prova, é um seminário? Como eu faço para avaliar meus alunos?
mas eu também defendo que tem uma pergunta anterior. O que eu quero avaliar? Eu primeiro preciso... Beleza, pessoal. Acho que deu uma travadinha aqui agora, né? Já já a Priscila está de volta aqui entrando. Maravilha. Será que a Priscila pode estar com um pequeno probleminha na internet? Oi, Priscila, tudo bem? Deu uma leve travada na internet. A conexão talvez tenha oscilado um pouco. Vou só te pedir um favor. Verifica se você está no 3G ou se você está no Wi-Fi, para você tentar melhorar a sua conexão. Vai com calma aí. Toma 2 minutinhos para fazer isso, por enquanto. Enquanto isso, eu vou fazer Eu já marquei lá. Já consegui trocar. Troquei para o 3G. Tá. Pronto, já. Mas pode falar. Tá bom. Não, pode ir falando. Continua, não quero te interromper, não. Era só para a gente resolver essa questão da internet. Pessoal, se vocês estiverem com algum problema aí, continuem comentando aqui no chat para a gente saber, para a gente resolver esse problema. Ninguém quer perder aqui as falas da Priscila hoje. Sim. E aí, né, eu gosto muito da fala da professora Kátia Smolli, quando ela compara o uso da avaliação, né, e que o professor deveria fazer no cotidiano, com um trecho do filme da Alice no País das Maravilhas, a conversa da Alice com o gato. A Alice está lá numa bifurcação, né, perdida ali, e ela pergunta para o gato, mas para onde eu vou? Que caminho tomar? Né? O que eu faço? Aí o gato fala assim, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, lugar não importa. Ele falou, então, não importa o caminho que você vai tomar. E com a avaliação é muito parecido. Né? Antes da gente pensar no caminho, a gente precisa pensar, né, aonde eu quero chegar. Priscila, desculpa te interromper de novo. O pessoal está reclamando aqui da imagem, que a imagem está travando. Tenta voltar para o Wi-Fi, pode ter sido só um momento, né? Tá estranho. Já botei no 3G. O som ele estava dando para ouvir, estava um pouco picotado, né, pessoal? Mas a imagem estava travando um pouquinho. Fiquem aí que a Priscila já está voltando, tá? E a gente vai resolver esse probleminha. Enquanto a Priscila vai voltando, né? Para quem chegou agora, opa, maravilha, olha só. Agora está ótima a imagem. Ah, que bom! Então, conseguimos resolver. Né? Então, essa questão, né, que eu estava falando da conversa da Alice com o gato, perguntando sobre a questão do caminho, que caminho tomar, e ele pergunta, mas para onde você quer ir? Mesma coisa com a avaliação. Né? Quando a gente se pergunta que instrumento usar, primeiro eu tenho que perguntar o que eu quero avaliar. E aí a gente tem a BNCC como um ganho muito grande no contexto nacional, pensando num Brasil, num país que é tão cheio de desigualdades, em que ela traz uma essência, um banco, né, de habilidades aí que são essenciais e que passam a ser direito desses alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, e que a gente não pode abrir mão desse o que ensinar. Então, a BNCC é um marco muito importante para a gente, e a gente tem que pensar sempre que, a partir desse conjunto, que é direito, a gente precisa ver se ele está sendo realmente ofertado e se os alunos estão aprendendo. E daí a avaliação ela ganha também um papel de destaque. Então, da gente conseguir elencar o que é essencial, o que realmente é direito de aprendizagem do meu aluno, e a partir dali, sim, eu vou desenhar estratégias para desenvolver esses direitos de aprendizagem e depois pensar no mecanismo de avaliação. É muito importante a gente ter essa dimensão de uma coerência educacional. O que é essa coerência educacional? A gente tem um currículo que orienta o nosso trabalho em âmbito nacional, né? Então, a gente agora tem um marco, a BNCC, trazendo essa perspectiva do que é o mínimo, né? Ela não fecha o currículo, ela é um ponto de partida para o currículo, para a construção curricular. Esse currículo orienta o nosso planejamento para o cotidiano, então esse currículo trazendo, né, um conjunto de habilidades que são fundamentais. O planejamento já se diferencia do currículo, porque no planejamento eu vou traçar como atingir esses objetivos,
E vou desenhar, então, estratégias de ensino e aprendizagem com o meu aluno no cotidiano, para depois, dali, elencar o que será avaliado. Então, é importante a gente ter essa costura, né? Senão a gente avalia, mas sem saber direito o que a gente está avaliando. E aí fica complicado da gente saber aonde fazer boa intervenção pedagógica, porque a ideia da avaliação é isso, é trazer uma comunicação para o professor, né, do que não ficou consolidado ainda, do que já está consolidado, e a partir dali ele vai elaborar a intervenção com a sua turma, intervenção pedagógica, intencional, de qualidade, para poder fazer os ajustes no tempo certo, né? E a partir disso, então a avaliação ela se torna um instrumento de evidência. Então, eu vou conseguir evidenciar aquelas aprendizagens que já foram alcançadas e aquilo que ainda está por vir. E traçar as estratégias adequadas, né? E nisso tudo, a gente não pode esquecer que a gente não está olhando para um número. A avaliação, ela comunica muito mais que uma nota. Ela está falando da formação de um indivíduo. E a BNCC, de novo, tem papel de destaque nisso, quando traz a ideia das 10 competências gerais. Então, a gente tem competências gerais que elas são cognitivas, sim. Ela traz também um campo de competências que são mais comunicativas e uma dimensão socioemocional muito forte. Porque a gente não pode abrir mão disso. Né? Legal. Priscila, vou começar fazendo algumas perguntas aqui que o nosso time de educação pré-selecionou, mas eu quero convidar todos os nossos participantes aqui da live a entrarem nesse bate-papo aqui com a gente. Eu brinco que toda live, né, a gente tem aqui, ela não aparece, em alguma live ela ainda vai aparecer. Fiquem ligados que a Ana Lu ainda vai aparecer. Mas a Ana Lu, ela está aqui nos comentários e ela está ouvindo aí, está lendo todos os comentários que vocês estão colocando. Então, façam perguntas para a Priscila, né? Podem fazer que a Ana Lu vai estar anotando, vai estar ouvindo e vai me passar as perguntas aqui selecionadas para a gente fazer para a Priscila. Priscila, você pincelou muito, né, a BNCC, né? Então, acho que é bem interessante a gente até puxar um pouco mais desse assunto da BNCC, que é uma conquista, né? É uma política de Estado que vem sendo construída aí por diversos governos, né? Por diversos participantes, ouvindo as escolas, ouvindo professores, ouvindo muita gente, né? E ela traz aí uma definição muito importante do que seguir para educar, né, os alunos e construir o aprendizado do século XXI. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais assim, sobre quais são, né, essas competências que são necessárias para o indivíduo do século XXI. Né? Quais são essas competências? O que a sociedade, né, vai impor agora sobre as pessoas para que elas lidem, né, interajam com a sociedade nesse novo mundo? E o que é, né? Fala mais assim, o que é a BNCC para o pessoal e o que são essas tão famosas competências socioemocionais, né? Acho que é importante, até para a gente começar o nosso papo, definir, né, esses termos e pensar um pouquinho no que são esses termos. Então, se você puder falar um pouco sobre isso agora, vai ser ótimo. Claro. A BNCC é um marco legal, é um documento que foi homologado em 2017, então, por ser um marco legal, ela se torna algo obrigatório, né? Então, todos os estados, municípios, eles precisariam revisitar seus currículos à luz da BNCC. E, como você bem disse, na verdade, a BNCC não é algo tão jovem assim, ela já estava prevista desde a Constituição de 88, passando pela LDB de 96 e pelo Plano Nacional de Educação, né, no decênio aí, a partir de 2014. Então, já era algo que estava previsto há muito tempo de acontecer e finalmente saiu. Foi construída a muitas mãos, né? A gente sabe que tem muitas críticas em relação ao processo de elaboração da BNCC. Também não defendo que seja um documento perfeito, mas eu acho que sim, é um documento marcante, porque pela primeira vez a gente tem elencados os direitos de aprendizagem, e isso a gente não tinha. É claro que a gente tem sempre essa questão da desigualdade, e você vai ter gente fazendo mais, tinha gente fazendo menos, mas agora a gente colocou pelo menos um mínimo comum, estabeleceu esse combinado. Olha, aqui é o ponto que todo mundo tem direito, né? Então, ela foi construída a muitas mãos e em 2017 foi homologada. E a BNCC, eu sempre falo da BNCC com o seguinte cuidado. Eu sou professora de ciências, eu perderia muito se eu fosse mergulhar na BNCC direto na parte de ciências, porque o ganho dela, né, a chave de leitura da BNCC está na fundamentação,
quando fala justamente dessa virada de perspectiva, que é olhar para um sujeito em suas diferentes dimensões e competências gerais. Perfeito. Então, quando a gente olha lá essa competência, conhecimento, pensamento científico, crítico, né, e criativo, a gente está olhando mais para a dimensão cognitiva. Mas tem ali a parte do repertório cultural, da cultura digital, a gente já está falando de experiência, né, de importância desse universo. Os nossos alunos de hoje, eles são nativos digitais, nós não somos, nós não fomos, né, nós não crescemos nessa dimensão, mas eles sim. Mas isso não quer dizer que eles sejam nativos digitais pedagógicos, não quer dizer que eles saibam fazer um bom uso da tecnologia com um olhar, né, que a gente às vezes quer em sala de aula. Então é importante a gente também ter essa ideia de que eles não estão prontos só porque eles são nativos digitais. E traz esse terceiro braço, né, que é essa dimensão socioemocional que é muito forte na BNCC, quando fala do projeto de vida, de argumentação, de autoconhecimento, autocuidado, empatia e colaboração, responsabilidade e cidadania. Então, a gente tem de uma maneira muito organizada, né, na fundamentação teórica da BNCC, tudo que é pré-requisito para a gente entender o movimento que a BNCC nos coloca, que foge muito da questão do conteúdo e começa a colocar mais em evidência a construção de habilidades que são essenciais para a vida. Né? Então, quando a gente pensa nesse fortalecimento da dimensão socioemocional, é porque, às vezes, a gente escuta na sala de aula, e no conselho de classe, no burburinho da escola, ai, aquele aluno é brilhante. Ai, mas o que é brilhante? É aquele aluno que tem desempenho acadêmico excelente, mas ele não se dá com ninguém. Ele quer impor as ideias dele. Né? O que é ser brilhante? E aí a gente vai olhar para o mercado de trabalho, para a nossa vida dentro de casa, agora que a gente está bem junto, confinado, a gente está tendo que ser tolerante, a gente está tendo que ter uma escuta flexível, a gente está tendo que saber dialogar, né? Então, isso tudo faz muita diferença, né? A questão do conteúdo a gente consegue ganhar, mas saber lidar com as pessoas está sendo algo muito mais exigido hoje. Perfeito. Principalmente nesse momento que está todo mundo coladinho, né? E Priscila, assim, tem um contexto aí que é importante, assim, porque cada vez mais essas competências são evidenciadas, né? Existe a evidência da importância dessas competências, principalmente agora para o século XXI, né? Para essa sociedade, né, do conhecimento, das relações, né? Dos desafios que o mundo impõe para a gente. Só que a gente tem, em muitos modelos de ensino, uma escola que ainda dá muita atenção para as provas e para o Enem e para os testes de conteúdo. Né? Então, assim, eu te pergunto, as escolas estão preparadas para fazer uma avaliação dessas competências da BNCC? E quais seriam as suas dicas para que elas possam começar, pelo menos, né? Quais seriam os primeiros passos para um professor, para uma escola que queira, né, ir na direção dessa educação do século XXI? Então, eu posso, assim, dizer que acho que estamos longe de falar que estamos preparados. A gente está tentando se preparar. Eu acho que essa questão da pandemia nos impulsionou em algumas frentes, né? De olhar mais para a dimensão socioemocional, olhar mais para essa questão digital. Então, a pandemia nos empurrou, assim, vai, não tem mais jeito. Mas eu acho, foi inevitável, algumas coisas foram inevitáveis. Mas uma coisa que é muito importante é que, quando a gente fala de formar o aluno na dimensão socioemocional, olhar para ele em outras frentes, e não só no modelo teste, prova, aquele modelo mais tradicional, antes o professor precisa também ser repensado. Como é que eu vou exigir de um aluno, por exemplo, né, assim, a sala de aula lá pegando fogo, aquela organização lá, eles falando, vem para cá, fulano, trabalho de grupo, por exemplo. E aí tá aquele burburinho, o professor fala, gente, não grita! E é o primeiro que tá a gritar, entende? Então, assim, tem uma questão de espelhamento que o professor primeiro precisa olhar para dentro. Sim. Né? Então, o professor também vai precisar desenvolver essas competências do século XXI nele. Né? Até porque também, às vezes, o aluno não tem isso em casa, né? Os pais também não foram formados. Então, tem que partir de algum lugar de referência, né? Que pode ser o professor. Exatamente. Que pode ser o professor, pode ser a escola. E agora, com a BNCC, deve ser também. Né? Então, deve ser, porque agora está lá, está posto, que são competências que são direito, né? A gente não pode mais abrir mão, a gente não pode negligenciar. É claro que se a gente conversar com os professores, eles vão falar, não, mas eu tenho um olhar
para o meu aluno diferenciado? Sim. Mas agora, o que a BNCC está colocando é uma intencionalidade pedagógica. Perfeito. Não é só naquele feeling, se eu der esse jeitinho aqui, eu acho que agora esse aluno deslancha. Né? Se eu der mais uma atenção, eu acho que ele está precisando de um olhar diferenciado. Não, agora eu tenho que ter intencionalidade, né, pedagógica mesmo. Como que no meu planejamento, mesmo eu sendo de ciências e biologia, eu abraço essas competências socioemocionais. É isso, o desafio da BNCC é esse. Ela não está delegando essas competências socioemocionais a certos professores, é de todo mundo. Transversal. Então, a gente é transversal, é assim, é para todas as disciplinas do ensino fundamental, aliás, da educação infantil até o ensino médio. Então, agora a escola como um todo está tendo que fazer essa intencionalidade pedagógica. Só que a gente precisa se preparar para isso. E, às vezes, conversando também, a gente exige dos alunos uma prontidão para essas competências socioemocionais que eles não têm, e que tem a ver também com maturação biológica, que a gente tem que entender esse desenvolvimento deles em etapas, e, com isso, como que a minha sala de aula pode ser uma boa ferramenta para deslanchar nessa área socioemocional também, né? Não apenas na área cognitiva. E eu vou até aproveitar o gancho aqui das primeiras perguntas que estão surgindo, né? A Fátima colocou, né? Você não acha que nesse momento as escolas deveriam ter esse olhar socioemocional? Eu complemento com o seguinte olhar, assim, eu vejo que tem muitas escolas que estão muito preocupadas em passar o conteúdo, em cumprir a grade, em cumprir, né, a exposição de todo aquele conteúdo programático. E será que o socioemocional não está ficando de lado no momento que ele é essencial? Né? O que você tem a dizer sobre isso? O socioemocional, com certeza, é essencial para todo mundo na escola nesse momento. Para os alunos, para os professores, para a equipe gestora, né? Porque está todo mundo sendo desafiado por algo inesperado. Teve que todo mundo se reinventar num momento muito difícil, né? E ainda tendo que dar conta desses direitos de aprendizagem. É claro que a gente tem uma pressão externa, né, de uma avaliação externa, que é o Enem, que a gente não pode abrir mão, né, a gente não pode ignorar essa realidade, mas é claro, a gente tem que ter o olhar socioemocional, porque as questões socioemocionais, elas atravessam as questões cognitivas. Então, até mesmo, se eu quero que meus alunos aprendam, eles têm que ter coragem de arriscar, errar, eles têm que ter coragem de se colocar disponíveis ali para errar ou acertar. Né? Eles têm que sentir segurança de pensar de um jeito diferente, trazendo novas ideias para que eles possam refletir, ponderar. Então, com certeza, o fortalecimento do socioemocional fortalece o cognitivo também. É só a gente parar para pensar como a gente aprende. Né? O que fica marcado dentro da gente? Aquilo que nos toca, né? Aí vem a dimensão da experiência, da estética, né? Enfim, aquilo que nos mobiliza internamente, né? Que vai lá, que ganha a gente no coração mesmo. Pensem nas memórias aí das salas de aula de quando nós éramos alunos. Então, com certeza, a dimensão socioemocional atravessa a cognitiva. Não tem como a gente fugir disso. Perfeito. E assim, você estava falando, né, que às vezes a gente lida com esse tema nos corredores da escola, numa reunião de conselho de classe, na sala dos professores, de uma forma muito subjetiva, né? Ah, esse aluno, ele é muito inteligente, aquela aluna é uma aluna muito esforçada. E aí esses termos, esse vocabulário, ele às vezes se confunde, às vezes os professores querem dizer a mesma coisa, às vezes são coisas diferentes. E aí tem uma pergunta, né, que é da Regiane, que está falando assim, né? Como é que o professor pode avaliar algo que é tão subjetivo no que se refere às competências socioemocionais? Eu poderia até falar um pouco do voo agora, mas pode ficar à vontade para responder. Vamos falar assim, eu falo um pouquinho, aí você complementa com o voo, que Maravilha. Eu também quero ouvir. Tá? Essa pergunta que acabou de subir, né, da Regiane, me saltou os olhos, me chamou a atenção. Porque aparentemente é subjetivo. Não é tão subjetivo assim. Né? Tem uma questão de avaliação por rubricas. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês o conceito de rubrica. Tá? Rubricas são critérios explícitos que trazem expectativas de aprendizagem. Então, por exemplo, né, eu acabei de fazer um trabalho de grupo com a minha turma. Né? E eu fiz avaliação por rubrica. Nessas rubricas, eu criei dimensão cognitiva e dimensão socioemocional. Então, eu tinha como objetivo ver
né, o que eles aprenderam lá sobre a questão dos nutrientes, que eu estou trabalhando na biologia, mas eu também queria ver o trabalho em equipe. Eu também queria ver se eles têm escuta flexível, se eles conseguem dialogar na apresentação do trabalho sem um atravessar o outro, né? Tudo isso é importante, o engajamento deles na ação. Então, a gente pode elencar expectativas de aprendizagem cognitiva e socioemocional e mais, comunicar a turma. Por quê? Se essas expectativas só estão claras para mim, o aluno pode projetar outras questões, ou ele pode achar que eu estou esperando outras coisas dele. E aí ele vai, se esforça, faz um super trabalho, isso na cabecinha deles, aí chega o dia da apresentação, eu falo para eles, não era nada disso que eu queria. Mas em que momento eu comuniquei que eu queria? Né? Então é muito importante que a gente possa comunicar esses critérios de avaliação para os alunos e que eles possam nos auxiliar na construção desses critérios. Por que não chegar para a turma, gente, olha, vamos combinar quais vão ser os critérios de avaliação? Então, vamos lá, olha, a minha expectativa de aprendizagem cognitiva está aqui, ó. Essa habilidade, essa. E agora? Vocês acham que está bacana? Vocês têm mais alguma sugestão? E eu faço o mesmo movimento para o socioemocional. Gente, com esse trabalho eu espero isso, isso e isso. E, com isso, eu ainda vou ter que criar uma escala. Por quê? Para poder ver o crescimento deles. Então, de repente, né, num trabalho em grupo, né, eu construí as minhas rubricas lá, os meus objetivos para avaliar, e eu fiz a minha escala. Então, vai ter aluno que vai estar no início dessa escala. Ele ainda não conseguiu atingir aquele objetivo. Mas se eu uso critérios claros ao longo de um ano inteiro, eu consigo ver a ideia de progressão, que é algo forte também na BNCC. Então, como essas habilidades, elas progridem, como a gente ajuda o nosso aluno a avançar por essas habilidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais. Fala da boa. Fala um pouquinho da avaliação socioemocional. Não, tá muito bom ouvir, Priscila. Tá sendo, assim, sensacional esse tema. Eu acho que tá sendo maravilhoso ter esse papo. E aí, pensando até nessa intencionalidade que você colocou, eu vi que entrou uma pessoa aqui no call, quero dar um tchauzinho para ele, que é o João Jerônimo. O João, ele veio lá de Portugal para passar um tempo aqui no Brasil. Ele está voltando para Portugal agora. Ele é um professor português. E lá ele estava me passando que as escolas, né, algumas escolas colocam isso na composição da nota, para que isso signifique também uma intencionalidade para a família, para que a família entenda que isso é importante para esse aluno perseguir, o aluno tenha esse objetivo. Então lá eles avaliam, por exemplo, respeito, a atenção, a cooperação, a participação, a persistência, e eles dão pesos na nota que são dessas rubricas avaliadas no processo pedagógico. Então, isso é muito bacana. E, assim, foi legal... Pode continuar, continua. Imagina, depois eu vou retomar só a parte da família. Eu não queria perder esse ganchinho, porque, assim, quando a gente deixa esses critérios avaliativos explícitos, tanto para o professor estar claro o que ele tem como expectativa de aprendizagem, para o aluno também está claro que o professor espera dele e a tendência é que ele se engaje nisso, né, porque ele sabe o que o professor espera, e fica claro para a família como a gente está avaliando. Né? Não deixa de ser subjetivo. Você consegue fechar ali o conjuntinho dessa comunidade escolar. E mais, eu fortaleço que você tenha rubricas, né, esse sistema de rubricas, dando espaço para autoavaliação. Né? Em que momento a gente escuta o aluno em relação à aprendizagem, que também é dele. A aprendizagem não depende só do professor, depende do movimento que é do aluno também. Então é importante a gente abrir esse espaço para que ele se perceba nesse caminhar, nessa construção do conhecimento. Muito bom. Para quem está conhecendo a gente pela primeira vez, eu sou do Voa Educação, e o Voa Educação é uma startup que atua justamente na avaliação socioemocional e nas avaliações de competências do século XXI. Então, a gente tem um aplicativo, um produto que as escolas usam, onde a cada semana esse aplicativo provoca os professores a avaliarem um tema, dentro de 4 pilares. Então, em uma semana pode ser persistência, na outra curiosidade, na outra comunicação. Se a escola quiser vincular esses temas com o currículo pedagógico dela, ela pode customizar. Então, os professores eles são convidados a responder uma perguntinha de 5 minutos que avalia os alunos, com essa intencionalidade. Então, ao longo do tempo, essa ferramenta vai coletando esses dados pelo aplicativo sobre a percepção dos professores sobre os alunos,
e isso vai criando um painel digital com todas essas informações que as escolas usam no conselho de classe, usam para atender uma família, usam para conversar com o aluno, mostram isso para o aluno, chamam o aluno para interagir com isso, e pode gerar um relatório no final. Esse sistema ele não gera nenhuma nota, porque a gente não gosta desse tema ser tratado como uma nota. Eu vou dar 8 em criatividade, 9 em curiosidade, mas a gente gera um relatório qualitativo que descreve ali de forma alinhada qual é a percepção dos professores, para que isso chegue até o aluno, chegue até a família e façam parte desse processo, para poder alinhar todo mundo. Então, essa ferramenta é muito importante para trazer esse olhar dos professores sobre esses temas. E a cada semana ela vai trabalhando, enviando até conteúdos sobre cada um desse tema. Mas era só para dar esse breve contexto para quem ainda não conhece o Voa. Vocês podem aí seguir o nosso Instagram. Eu vou voltar para as perguntas. Está tendo muita pergunta aqui no chat. O pessoal está adorando, né? Estou vendo aí muitas interações. Podem interagir mesmo. E tem uma pergunta aqui da Michele Bio, que está perguntando como o gestor pode contribuir para que aconteça essa transformação no professor e na escola. Qual que é o papel da gestão da escola, né, em apontar a direção? Sim. A gestão tem um papel fundamental, né, porque ela está ali na ponte entre família, entre equipe de professores, com os alunos. Então, ela tem realmente esse papel de fazer a liga, né? Então, uma coisa que eu também gosto de falar é que, para a equipe gestora dar conta disso, já que a gente está no momento aí de adoção da BNCC e realmente de execução, né, porque a gente teve um tempo de adaptação, de revisitar o currículo, e agora é um ano, de fato, de muita implementação. É importante que, primeiramente, a equipe gestora, ela abrace, sabe? Que ela realmente abrace a proposta da BNCC, que ela incorpore a proposta da BNCC, porque ela que vai ajudar a organizar esse processo de implementação de uma mudança que não é só cognitiva, mas também é socioemocional. Então, eu sempre brinco, né, que, poxa, o que é uma escola que desde a pessoa que está te recebendo ali na portaria está com um sorriso, está te fortalecendo, assim, poxa, que legal, você veio hoje, né? Até o diretor que passa, que se importa, que conhece os alunos pelo nome, porque aí deixa de ser o discurso de que o socioemocional é importante, passa a ser prática, o aluno vê isso acontecendo. Então, assim, tem que ser todo mundo, você não pode achar que também é só responsabilidade do professor, não é só responsabilidade, é todo mundo incorporando o socioemocional, né? Só que o papel do gestor é, muitas vezes, iluminar, né? Trazer momentos de discussão para a escola. Então, de repente, num COC, separar um momento. Gente, vamos falar das questões socioemocionais? E aí, que estratégias a gente pode desenhar para conseguir fazer isso? Olha, professor, você está com dificuldade? Como eu posso te ajudar? Vamos fazer um trabalho em parceria, né? Claro, porque cada um tem uma dimensão de formação diferente, normal. Então, a equipe gestora tem que trazer esse suporte para que realmente traga essa segurança, para que todo mundo veja o socioemocional e não só escute que tem a dimensão socioemocional na escola. Perfeito. E Priscila, a gente não pode esquecer que a gente está num contexto, né, de isolamento social, num contexto de pandemia que pegou todo mundo aí de surpresa, fez com que vários professores tivessem que, né, readaptar várias práticas. Então, está todo mundo sobrecarregado. Mas, assim, duas coisas que eu acho que são muito recorrentes nas nossas lives são as perguntas, né, de o que a gente pode fazer agora, né? Eu quero trazer essa pergunta dentro desse tema, né? Na semana passada foi da avaliação, né? Foi sobre transformação digital, mas acho que nessa semana sobre esse dentro dessa perspectiva. E também no pós, né? Daqui a pouco as aulas presenciais talvez voltem, né? Ninguém sabe necessariamente, porque não está certo se a gente já atingiu o pico e está descendo, se a gente vai seguir outros países. Então, não dá para apressar as coisas, talvez ainda demore, mas a escola já pode se planejando para esse retorno, para fazer um trabalho, né, não ser pega de surpresa de novo. Então, assim, como que você orienta, né, a fazer esse trabalho da avaliação na perspectiva atual e na perspectiva do retorno? Sim. Como eu disse, né, eu defendo muito a avaliação diagnóstica com papel formativo. Então, é uma avaliação
que promova mais aprendizagem. Então, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha realidade, do que eu tenho feito com os meus alunos. Os meus alunos, eles têm tarefas curtas que sejam, porque eu também não quero gerar sobrecarga neles, mas eu preciso acompanhar a aprendizagem deles semanais. Então, semanalmente, eu estou olhando, né, o fechamento. Bom, eu trabalhei isso nessa semana, o meu objetivo era esse. Será que eu consegui atingir? Né? Será que está tudo bem? E aí, às vezes, eu percebo que alguns desapareceram, vamos dizer assim, né? Estavam postando as atividades e, de repente, pararam. Gente, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Você está tendo alguma dificuldade, né? Não só cognitiva, é alguma situação que está acontecendo e você quer um suporte? Isso é muito importante. Então, assim, acompanhar de perto mesmo. Porque se eu estou acompanhando durante o processo, fica muito mais fácil olhar lá para a conclusão, para o término, né, daquele ano ou de um período, que seja um trimestre, um bimestre, porque eu estava junto o tempo todo. E para o professor, fica muito mais claro em que ponto ele tem que fazer intervenção. Você não fica acumulando lacunas dentro da sala de aula. Você consegue, mapeei, né? Olhei ali, vi que isso daqui não ficou legal. Eu consigo voltar rápido, eu consigo sanar rápido aquela dificuldade. Se a gente fica muito tempo sem fazer avaliações, aí, gente, quando eu falo avaliação, pode ser uma pergunta no final da aula, pode ser um quiz, pode ser um seminário, pode ser um roteiro de estudo, pode ser prova, pode ser qualquer ferramenta que você consiga olhar para o aluno. Né? Então, se eu ficar muito tempo sem fazer isso, algumas coisas podem estar se perdendo, só que eu não estou reparando, e para fazer intervenção depois vai ser muito mais difícil para mim e para o aluno. Né? Porque ele já criou um gap nessa aprendizagem. E aí, pensando no retorno, é muito importante que, ao retornar, a gente faça, de fato, um processo de avaliação diagnóstica, agora de perto mesmo, ali no presencial, juntinho, né? Não só cognitivo, mas socioemocional. O que foi esse momento para você? E como é que nós vamos caminhar agora? Né? A gente precisa criar aí quem não está bem cognitivamente, socioemocional, para pensar em estratégias para engajá-los e que todo mundo avance junto. Uma sala de aula, ela precisa pensar também na dimensão da equidade. Eu não quero que alguns avancem, eu quero que todo mundo avance. Então, é muito importante que a gente consiga olhar para a avaliação realmente como uma bússola ali, me orientando, né, para eu pensar em que intervenção eu tenho que fazer, buscando essas evidências, né, que a avaliação permite a gente tirar, e traçar correção de rota. Né? Então, bom, tem que ajustar aqui e ali, e isso também na dimensão socioemocional. A dimensão socioemocional, ela também é ensinável. Né? A gente não nasce pronto na dimensão socioemocional. A gente precisa ter experiência para isso, né? A gente precisa ter essa formação de fato. Né? Não adianta eu exigir do aluno certas situações, prontidões que eu não desenvolvi com ele. Então, por isso que essa ideia de coerência educacional é muito forte. A gente precisa criar realmente, né, quais são os objetivos da minha aprendizagem, não só dentro do meu conteúdo, mas dentro do socioemocional. Claro que a gente não vai dar conta de tudo a todo tempo. A gente vai ter que fazer escolhas. Nesse momento eu quero fortalecer empatia. No outro momento eu quero fortalecer colaboração, trabalho colaborativo. Enfim, no outro momento uma criatividade. Então, claro que a gente vai ter que focar, a gente vai ter que fazer escolhas, mas eu vou fazer uma escolha com intencionalidade pedagógica. E que aí vai estar posto para todos e não para alguns. Isso é muito importante. A gente tem um olhar voltado para a equidade dentro da sala de aula. Muito bom, muito bom. Pessoal, podem interagir, podem mandar perguntas. Esse espaço aqui é de vocês também, é nosso. Eu vi que teve uma pessoa comentando aí, acho que foi a Fátima, comentou sobre o PISA, né? O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E ele vem sinalizando, né, há algum tempo já, essa intencionalidade pedagógica, nessa palavra tão importante, de avaliar, num contexto internacional, algumas questões que têm a ver com as competências socioemocionais, né? Então, parece que em 2015 foi falado sobre resolução colaborativa de problemas. Parece que estão apontando para que no próximo seja falado de pensamento criativo. Né? Qual que é a importância, né, de uma instituição como essa e como as escolas
devem, né, se preparar, né, ou pensar e refletir, né, sobre essa tendência que agora, né, a gente vê que é uma tendência global. Uhum. O PISA sendo uma avaliação internacional, né, externa, trazendo essa dimensão socioemocional para o corpo da avaliação, nos fortalece em termos de ações, né, voltadas para a dimensão socioemocional. E marca um território, né, de que nós somos seres humanos, nós não somos só uma dimensão, nós temos a dimensão cognitiva, comunicativa, socioemocional, está tudo junto ali, né, e mostrando a relevância dessa dimensão socioemocional na cognitiva. Então, é muito importante quando o PISA traz esse tipo de iniciativa, porque fortalece essa dimensão que já tem uma certa estrada, né? O socioemocional também não surgiu esse ano em função da pandemia, já tem uma certa estrada, mas às vezes tem pouco espaço, tem pouca abertura para isso entrar, né, de verdade no corpo da escola. Então, acho que isso é bacana, o PISA trazendo isso. E sabe que uma coisa interessante em relação aos alunos brasileiros que fazem PISA? O PISA não é uma avaliação censitária, né? Ela é amostral. Muitos alunos brasileiros, quando a gente compara com os outros países, eles abandonam muito mais rápido a prova. Olha. Eles deixam um número de questões em branco, assim, é muito mais alta a taxa no Brasil que em outros países. Aí, vamos pensar um pouquinho o que pode estar por trás, né? Claro, pode ter uma questão de defasagem de aprendizagem, pode, mas às vezes essa questão de não ter a persistência, do tipo, tá difícil. Não, eu vou lá, eu vou desafiar, eu quero o desafio, eu vou abraçar essa causa aí, eu vou mergulhar nessa questão. Não, desiste logo. Então, como é importante a gente fortalecer, sim, essa dimensão socioemocional dentro da escola. Né? E aí a gente tem o PISA mostrando essas evidências pra gente. Quão urgente é fazer isso. Perfeito. Teve uma querida que trabalhou com a gente no Voa, que é a Flávia. A Flávia hoje, ela ajuda aí um dos nossos clientes, né? E ela sempre dava esse exemplo, né, da filha dela, né? Filha, não deixa a pergunta em branco. Não desiste. Não sai da prova sem deixar a prova sem preencher. Porque se esforça para preencher, por mais que você não saiba a pergunta, pensa. Tenta correlacionar com alguma coisa que você já fez antes, mas persiste, porque pelo menos essa coisa fica na cabeça e você fica ali se questionando, isso vai gerar, né, um processo que pelo menos depois da prova você vai ficar pensando sobre aquilo. Então, pensar às vezes na prova, né, e responder alguma coisa é um processo de construir essa curiosidade pelo assunto também, e fortalecer. E a persistência é super importante, né? Uma competência que, né, o tempo todo. A gente usa o tempo inteiro na vida, né? Quando a gente tiver uma frustração no trabalho, quando a gente tiver uma frustração na vida pessoal, a gente não vai poder simplesmente largar tudo, né? Às vezes a gente larga, mas depois a gente se arrepende. Então, assim, a gente leva para a vida inteira, né? Bom, pessoal, a gente está aí se aproximando a 45 minutos da live. Daqui a 5 minutinhos a gente vai ter que encerrar. Então corre, porque a hora de fazer a pergunta é agora. Né? A gente está com essa oportunidade única aqui da Priscila conversando com a gente. E eu vou pegar mais uma pergunta aqui que está falando sobre essa parte da capacitação dos professores. Os professores, eles têm todo um contexto formativo na faculdade, né? Qual que é o papel da faculdade na formação desses professores em exercitar esse tipo de visão do século XXI, da avaliação, né? Não sei se você tem uma crítica a isso ou tem alguma coisa que já funcionou antes que você queira reconhecer, mas eu acho que esse problema da capacitação de professores ele é central no Brasil, né? O Instituto Ayrton Senna, inclusive, fala muito sobre isso. Então, é bem importante essa questão da formação docente inicial, mas a gente não pode esquecer que a formação docente ela também precisa ser continuada. Então, ela é, sim, responsabilidade das universidades, né, mas ela deve continuar nas escolas. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão, que a gente tem uma proposta inicial, mas tenha continuada. E aí todo mundo tem que estar junto, né, promovendo o crescimento desse professor, a aprendizagem desse professor. De fato, aí eu estou falando pela minha trajetória, eu não lembro de ter tido nada de socioemocional na graduação, entende? Foi conteúdo mesmo, biologia mesmo. E até mesmo na parte da educação, eu senti falta disso. Né? Eu
entrei em sala de aula muito cedo, e aí, de repente, eu me vi numa turma 1609 que não sabia nem ler e escrever, que tinha problemas seríssimos de relacionamento entre eles. Eu tive que resolver conflitos antes de conseguir resolver problemas de ciências, sabe? Mas que bom que você tem esse olhar, porque às vezes o professor ele entra já com a matéria, eu vou passar isso. Exatamente. E o aluno não está prestando nem atenção, né? Ele está ali pensando... Exato. Aquilo ali é o menos importante naquele momento. Então, assim, eu sentia falta disso. Gente, está me faltando recurso, porque, né, eu preciso ter um olhar para essa questão socioemocional que está gritando aqui na sala antes de trabalhar as ciências mesmo, né? Não que eu fosse abrir mão do conteúdo de ciência, porque era o meu papel ali também, mas eu precisava dessa dimensão socioemocional. Então, assim, pensar na formação do professor, quando a gente tem a BNCC vai impulsionar isso de alguma forma na formação inicial. Porque com a BNCC você tem expectativa de revisão curricular, você tem expectativa de revisão de material didático, expectativa de mudança em concurso, até mesmo concurso público, que ela passou a ser um documento normativo e de alguma forma vai bater lá na formação inicial. Isso vai precisar ser contemplado nas discussões da formação inicial. Mas e quem já saiu da faculdade, quem já está ali na sala de aula? Aí é uma pegada mais de formação continuada. A escola tem que abraçar esse professor e fazer dele um corpo mesmo, sabe? Um corpo docente ali fortalecido, que tem espaço de formação no interior das escolas para que o professor consiga dar conta. Legal. Então, a equipe gestora, de novo, tem um papel muito importante. Legal, super conectado com aquela pergunta da Michelle, né? Falando do papel da equipe gestora. Né? Um dos papéis é capacitar seu time, né? Como qualquer gestor de qualquer empresa, pensar em como capacitar os profissionais, né? Tem uma máxima, né, na administração, vou tentar lembrar que agora pode ser que eu confunda as palavras um pouquinho, mas assim, o que você prefere? Investir no profissional que está trabalhando com você, né, e ele ser um ótimo profissional por um grande tempo, ou você não investir e ele continuar, né, fazendo o que ele faz. No mesmo, porque no mesmo patamar. Investir, eu vou colocar muito dinheiro nesse profissional e depois ele vai arrumar emprego em outra escola. Perder ele, né? Mas aí, se ele continuar, vai ser muito pior. Então, em termos de gestão, é muito importante estar sempre desenvolvendo as pessoas para que elas cresçam dentro da empresa, né? Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta super polêmica, é a pergunta da Marta Bonardi. E aí eu trago aqui... Marta! já é conhecida, né? Já. Maravilha. Ela tá falando aqui... A Marta foi minha gestora por muitos anos. Fazia muita formação em serviço. Que legal. Ela está perguntando aqui o seguinte, ó. É apropriado dizer que o foco maior deve ser nas habilidades e competências e não no conteúdo? Por que eu falo que essa pergunta é polêmica? Porque a gente está num processo de transição. Então, você confronta aí o novo com o costume. Então, é verdade. Inovação com a tradição. Perfeito, Então, adorei a pergunta. Obrigada, Marta. Na verdade, dentro da habilidade está o conteúdo. Né? O que estrutura uma habilidade? Uma habilidade começa com um verbo cognitivo, um comando, né, que pode ser compreender, avaliar, identificar. E na sequência vem o objeto de conhecimento, que é o antigo conteúdo. Então, o conteúdo está dentro da habilidade. Só que o que a gente muitas vezes faz em sala de aula é trabalhar o conteúdo sem levar em consideração a habilidade. Então, por exemplo, vou falar de fotossíntese. Mas quais são os meus objetivos? Eu quero que eles identifiquem os fatores que interferem na fotossíntese. Eu quero que eles consigam conceituar fotossíntese. É isso que tem que estar na mente do professor. A gente não vai abrir mão do conteúdo. O conteúdo é um meio para que eu desenvolva a habilidade cognitiva. Legal. Então, na verdade, está ali misturadinho, né? Quando a gente olha para a habilidade, tem tem a ação cognitiva, e isso aí. E mais a dimensão do objeto de conhecimento. Então, a gente não precisa abrir mão para trabalhar a habilidade. Só que a gente não pode ficar na matriz conteudista, que é só olhar para o conteúdo e não levar em consideração qual é o meu objetivo dentro daquele conteúdo. Né? Então, sempre olhar esse verbo que inicia cada habilidade. Ele é algo assim, fundamental para a gente pensar naquilo que é o objetivo, aquilo que é a expectativa de aprendizagem para cada segmento, para cada etapa de ensino. Muito bom. Eu até lembrei, você estava falando dos verbos, né? Eu lembro que a BNCC, lá no conteúdo, para cada matéria, ela faz essa conexão de uma forma maravilhosa. Isso quem me ensinou foi a Fátima, que
está aí no call também. Cada termo, cada palavrinha lá, que é um objetivo daquela disciplina ou daquela área de conhecimento, tem uma proposta na BNCC que se conecta com a competência específica, conecta com a competência geral. Então, você não fala só de fotossíntese, você fala de identificar, exatamente. você fala de reconhecer, você fala de calcular, né, quando é alguma coisa de exatas. Então, sempre tem um verbo ali para dar essa conotação de competência e de habilidade. Isso aí. É ele que vai orientar a minha ação em relação ao conteúdo que vai ser trabalhado. Então, eu não abro mão do conteúdo, mas eu não faço só o conteúdo. Não é simplesmente despejar fotossíntese na cabeça dos alunos. Não, eu tenho um verbo que orienta a minha ação em relação a esse conteúdo. Perfeito. Priscila, a gente vai chegando aqui quase no finalzinho da live. Passou rápido, passou. A gente está lamentando, nossa, poxa, vai ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Que bom. Será que a gente faz outra daqui a pouco? Mas a gente vai se aproximando, tem um tempo limite do Instagram também, que ele não deixa fazer lives muito grandes, né? E eu lembro a todo mundo que essa live ela vai estar no IGTV. Para quem entrou aí no meio e quiser pegar o comecinho, que foi super valioso também, pode acessar pelo IGTV. Mas também vai estar no nosso canal do YouTube. E eu queria fazer um convite aqui a todo mundo que não seguiu ainda a Priscila no Instagram, para seguir a Priscila no Instagram, porque eu tenho certeza que tem conteúdo de qualidade lá, que ela está, né, sempre comentando, ela participou da nossa live também. Se eu não me engano, Resinente. Resinente Priscila. Priscila, né? Ana Lu, se você conseguir colocar aqui o nome do usuário dela para o pessoal seguir, para quem ainda não segue, seguir. E também convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre o Voa, né? Curtindo aí, seguindo o Instagram do Voa, que é Voa Educação. Mas eu também quero convidar vocês a conhecer o nosso blog, que é voaed.com/blog. Lá a gente tem um conteúdo que fala sobre os pilares socioemocionais da nossa metodologia, sobre cada uma das competências trabalhadas. É tudo aberto, gratuito esse conteúdo, e a gente disponibiliza ele para as escolas, né? Tem conversas com psicopedagogas, com psicólogas, com professores. Mas, enfim, Priscila, foi um prazerzaço estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, a confiança, né, de me escolher para falar sobre avaliação, com tantos nomes no Brasil, foi ótimo, mas muito rico. Eu que agradeço. Muito legal. Pessoal, obrigado também pela participação aí, pelas perguntas, pela audiência. Foi muito legal estar com vocês. Fiquem ligados aí no Instagram do Voa, que ainda virão outras lives também. Não sei se no mesmo nível dessa, porque agora a barra está alta, mas vão vir várias lives bem interessantes aí pela frente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.